Se sua mente estiver acelerada agora, respira primeiro. Inspira lentamente pelo nariz em 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Segura o ar por 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Agora solta devagar pela boca em 6 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais uma vez, sem pressa. Seu corpo não precisa continuar em estado de alerta agora. Antes de acreditar em tudo que sua mente disse hoje. Antes de continuar brigando consigo mesmo. Antes de tentar resolver a vida inteira em uma única noite. Só respira. Talvez hoje tenha sido pesado. Talvez você tenha passado o dia inteiro funcionando no automático. Respondendo mensagens. Tentando parecer forte. Tentando continuar. Tentando não desabar na frente de ninguém. E às vezes o mais cansativo nem é o que aconteceu fora. É o que aconteceu dentro. Porque existem dias em que a mente não para. Ela cria cenários, repete medos, amplifica dores, volta em situações antigas, faz você sentir culpa por coisas que nem consegue controlar. E quanto mais cansado você fica, mais parece que tudo ganha um peso maior. Mas escuta isso com calma, você não é fraco por estar cansado, você não é um problema por estar sobrecarregado, e você não precisa resolver tudo agora. Talvez ninguém tenha te falado isso hoje. Então eu vou falar. Você continua sendo uma pessoa boa mesmo cansada. Continua merecendo descanso. Continua merecendo respirar em paz. Agora, sem pressa. Sente seus pés. Mesmo aí deitado, mesmo sentado, só percebe seu corpo por um instante. Toca lentamente no seu peito e percebe sua respiração entrando e saindo, sem tentar mudar nada, sem tentar controlar tudo. Só percebe. Porque às vezes a mente está tão acelerada que a gente esquece que ainda está aqui. Esquece que ainda existe chão. Ainda existe corpo. Ainda existe presente. E eu sei, quando a ansiedade vem forte, parece que alguma coisa ruim vai acontecer. O coração acelera. A mente corre. O corpo entra em alerta. Tudo parece urgente. Mas nem toda urgência criada pela mente é real. Respira comigo mais uma vez. Devagar. Inspira lentamente. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4. E solta devagar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enquanto o ar sai, imagina sua mente desacelerando junto. Você não precisa sair correndo da sua própria mente agora. Olha ao redor. Sem pressa. Percebe 5 coisas que você consegue enxergar. Qualquer coisa. Uma luz. Uma sombra. Uma parede. Uma roupa. O teto. Agora percebe 4 coisas que consegue tocar. O tecido. O travesseiro. O colchão. O ar passando. Você está aqui. Agora. E talvez isso pareça pequeno, mas voltar para o presente pode salvar alguém de afundar ainda mais dentro da própria mente. Porque quando o pânico cresce, a mente tenta fazer você acreditar que não existe saída.
mas existe. Talvez não uma solução mágica, talvez não uma transformação instantânea, mas existe um próximo respiro, e depois outro, um fôlego de cada vez. Você não precisa vencer a vida inteira hoje. Não precisa descobrir todas as respostas agora. Não precisa carregar o mundo nas costas antes de dormir. Descansa um pouco. A força que você procura nem sempre aparece como coragem intensa. Às vezes ela aparece como alguém que continua respirando mesmo cansado. E isso também é força. Talvez você tenha passado muito tempo acreditando que precisava esconder o que sente. Talvez tenha aprendido que sentir demais era fraqueza. Talvez tenha se acostumado a sobreviver em silêncio. Mas sentir não transforma ninguém em menos forte. Na verdade, muita gente está passando por batalhas silenciosas agora. Pessoas diferentes. Histórias diferentes. Mas sentindo o mesmo peso. A mesma exaustão. A mesma sensação de estar perdido dentro da própria mente. E sabe de uma coisa? Você não é um fracasso por estar tentando lidar com isso. A sua dor não apaga quem você é. Seu cansaço não define seu valor. E seus pensamentos mais escuros não são toda a sua verdade. Nem todo pensamento merece virar verdade. Respira fundo mais uma vez. Inspira. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4. Solta lentamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E talvez pela primeira vez hoje, permita que seu corpo desacelere um pouco. Seu corpo não foi feito para viver em estado de guerra o tempo inteiro. Sua mente não precisa continuar lutando agora. Tem gente que passa tanto tempo tentando sobreviver, que esquece como descansar sem culpa. Mas descansar também é necessário. Pausar também é necessário. Voltar para si também é necessário. E eu queria que você lembrasse disso. Você merece paz. Mesmo nos dias em que sua mente faz você acreditar no contrário. Você merece respirar sem medo. Merece dormir sem carregar tudo sozinho. Merece sentir que ainda existe esperança mesmo depois de dias difíceis. Talvez hoje tenha sido um daqueles dias em que tudo pareceu demais. Demais emocionalmente. Demais mentalmente. Demais internamente. Mas olha para você. Você chegou até aqui. Mesmo cansado. Mesmo machucado. Mesmo tentando juntar forças no meio da confusão mental. E isso importa. Porque às vezes a maior vitória de alguém naquele dia é simplesmente não desistir. Então agora, antes de dormir, para de lutar consigo por alguns minutos. Fecha os olhos. Respira lentamente. E fala isso para si mesmo. Eu não preciso resolver tudo agora. Mais uma vez. Eu não preciso resolver tudo agora. Eu posso desacelerar. Eu posso respirar. Eu ainda estou aqui. E eu vou continuar. Sem pressão. Sem cobrança. Sem precisar provar nada para ninguém. Só continua. Porque existe uma força silenciosa nas pessoas que continuam tentando mesmo em dias difíceis. E talvez você não perceba isso agora. Talvez sua mente esteja cansada demais para enxergar. Mas ainda existe luz dentro de você. Mesmo pequena, mesmo fraca, mesmo distante. Ela ainda existe.
E enquanto ela existir, ainda existe possibilidade de recomeço. Respira. Percebe seu corpo relaxando aos poucos. Seu maxilar, seus ombros, seu peito. Você não precisa permanecer em estado de alerta agora. A noite também existe para lembrar o corpo que ele pode descansar. Talvez amanhã algumas coisas ainda estejam difíceis. Talvez certos problemas ainda continuem existindo. Mas uma mente descansada consegue enxergar caminhos que uma mente em pânico não consegue. Por isso, respirar importa. Por isso, desacelerar importa. Por isso, voltar para si importa. Não porque isso resolve tudo instantaneamente, mas porque isso devolve presença. E presença cria força. Não uma força agressiva. Não uma força fria, mas uma força interna. Calma, silenciosa, constante. Aquela força que ajuda alguém a continuar mesmo quando ninguém está vendo. Talvez você tenha passado tempo demais ouvindo críticas, comparações, cobranças. Então deixa eu te lembrar de uma coisa agora. Você não precisa se odiar para evoluir. Você pode crescer sem destruir a si mesmo. Pode melhorar sem viver em guerra interna. Pode construir força emocional sem perder sua sensibilidade. E talvez isso seja uma das coisas mais importantes, porque o mundo já é duro demais. Então não transforme sua própria mente no lugar mais cruel que existe. Fala consigo mesmo com mais gentileza. Você merece isso. Mesmo imperfeito, mesmo cansado, mesmo tentando entender tanta coisa ao mesmo tempo. Respira fundo mais uma vez, devagar. E deixa essa respiração lembrar seu corpo de que o perigo não está acontecendo agora. Você está seguro neste momento, aqui. Agora, talvez ninguém veja todas as batalhas que você enfrenta internamente. Mas isso não significa que elas não sejam reais. E sobreviver emocionalmente também exige força. Então, para de diminuir sua própria caminhada. Você continua tentando. E isso já diz muito sobre você. Agora imagina sua mente como água agitada. Quanto mais você luta contra ela, mais ondas aparecem. Mas quando você para por um instante, quando você respira, quando você volta para o presente, a água começa a desacelerar. Não imediatamente, não magicamente, mas aos poucos. Um pensamento de cada vez, um respiro de cada vez, um fôlego de cada vez. E talvez seja exatamente disso que você precisava hoje. Não de respostas gigantes, mas de alguns minutos de paz. Alguns minutos sem precisar provar força, sem precisar fingir que está tudo bem, sem precisar esconder o que sente. Só existir, só respirar, só descansar um pouco da própria mente. E se hoje foi difícil, se a ansiedade veio forte, se os pensamentos ficaram pesados, não transforme isso numa sentença sobre quem você é. Momentos difíceis não definem toda a sua história. Você ainda pode melhorar, ainda pode se reconstruir, ainda pode encontrar clareza. Mas primeiro, respira. Antes de qualquer decisão, antes de qualquer medo, antes de qualquer conclusão sobre si mesmo. Respira primeiro. Talvez você tenha esquecido como é sentir calma. Talvez sua mente tenha passado tanto tempo acelerada que silêncio começou a parecer estranho. Mas calma não é fraqueza.
Calma é recuperação. Calma é o corpo saindo do estado de sobrevivência. Calma é a mente entendendo que não precisa lutar o tempo inteiro. Calma é voltar para si. E você merece voltar para si. Agora relaxa os ombros. Percebe a cama, o sofá, a cadeira, onde quer que você esteja. Você não precisa continuar carregando tudo nesse exato momento. Amanhã você continua, mas agora descansa. Talvez você esteja emocionalmente cansado porque passou tempo demais tentando ser tudo para todo mundo, tentando agradar, tentando não decepcionar, tentando suportar mais do que deveria. E no meio disso, você acabou esquecendo de cuidar de si. Então deixa essa noite ser diferente. Nem que seja só por alguns minutos. Nem que seja só através dessa respiração. Seu valor não depende da sua produtividade. Não depende do quanto você aguenta. Não depende do quanto você consegue esconder a dor. Você continua tendo valor mesmo cansado, mesmo perdido, mesmo emocionalmente sobrecarregado. E talvez você precise ouvir isso mais vezes. Porque a mente cansada mente. Ela exagera. Ela cria medo. Ela transforma a insegurança em verdade absoluta. Mas pensamento não é sentença. E agora, nesse instante, você pode escolher não acreditar em tudo que ela diz. Respira lentamente. Inspira. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4. Solta devagar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você ainda está aqui. Ainda existe amanhã. Ainda existe possibilidade. Ainda existe vida além desse momento difícil. Talvez pequena agora. Talvez distante. Mas existe. Então não abandona a si mesmo esta noite. Fica. Respira comigo mais uma vez. Devagar. Percebe o ar entrando e saindo, sem pressão. Seu corpo sabe respirar. Seu corpo sabe desacelerar. Seu corpo sabe encontrar equilíbrio quando você permite. E talvez esse seja o momento de parar de lutar contra tudo dentro de você. Só por agora. Só esta noite. Porque você merece um pouco de paz também. E talvez ninguém tenha percebido o quanto você estava tentando se manter firme. Mas eu espero que você perceba. Você continua aqui. Isso importa. Existe coragem em continuar respirando mesmo depois de dias emocionalmente difíceis. Existe coragem em tentar dormir mesmo quando a mente quer continuar correndo. Existe coragem em continuar acreditando que um dia as coisas podem melhorar. E eu quero que você leve isso com você. Você não está quebrado, você está cansado. E pessoas cansadas precisam de acolhimento. Precisam de pausa. Precisam de presença. Então, antes de dormir, trata sua mente com um pouco mais de gentileza. Fala consigo mesmo como falaria com alguém que ama. Porque talvez você tenha passado tempo demais sendo duro consigo. E isso machuca mais do que parece. Respira lentamente. Você não precisa ter tudo resolvido para merecer descanso. Você não precisa estar perfeito para merecer paz. Você não precisa se tornar outra pessoa para começar a se sentir melhor. Você só precisa continuar. Um passo. Um respiro. Um dia de cada vez.
A força interior não nasce da pressão constante. Ela nasce quando alguém decide não desistir de si mesmo. E eu espero que esta noite você não desista de si, mesmo cansado, mesmo inseguro, mesmo sentindo medo, porque existe vida além desse momento. Existe clareza além dessa confusão mental. Existe descanso além dessa ansiedade. E talvez agora seu único trabalho seja respirar. Só isso. Respira primeiro e vai dormir. Seu corpo precisa descansar. Sua mente precisa desacelerar. Seu coração precisa sentir que nem tudo é guerra. Então fecha os olhos devagar. Percebe sua respiração ficando mais calma. E deixa a noite carregar embora um pouco desse peso. Você não precisa carregar tudo sozinho. E sempre que a mente pesar de novo, sempre que os pensamentos começarem a correr rápido demais, sempre que o silêncio parecer assustador, volta para respirar comigo. Volta para si. Respire primeiro. Um fôlego de cada vez. Tô aqui com você.